Traição. Olha, é uma das experiências mais difíceis que existem. Mas, e se essa dor tão profunda pudesse, por mais estranho que pareça, se tornar uma fonte de força, de propósito? É exatamente isso que a gente vai explorar nesta análise. Essa frase, nossa, ela resume perfeitamente o problema, né? É um verdadeiro abalo sísmico. Desestrutura tudo, todas as fundações de confiança e faz a gente questionar a própria realidade. A dor é muito, mas muito maior do que o ato em si. E aqui está a grande questão dessa análise. É uma proposta bem ousada, eu sei, olhar para o epicentro dessa dor não como um fim, mas como um ponto de virada. Uma chance de reconstruir tudo de um jeito que talvez nunca tivesse sido imaginado antes. Mas antes de mais nada, a gente precisa entender a dimensão desse terremoto. É super importante validar essa dor, sabe? Reconhecer o tamanho da destruição antes mesmo de pensar em construir algo novo. As fontes que a gente analisou são unânimes nisso. A punhalada dói bem mais quando vem de alguém que deveria estar protegendo. Porque, poxa, uma coisa é um inimigo te atacar. Outra, completamente diferente, é a própria família, um amigo de peito, se virar contra alguém. É a quebra de um pacto quase sagrado. E é por isso que essa ferida é tão profunda. Agora, o que é bem interessante é ver como a história, diversas vezes, nos mostra que esses momentos de traição podem ser, na verdade, o começo de uma jornada heróica. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos que mostram bem isso? Olha só a jornada de José. Não foi nada rápido. Aos 17 anos ele é traído, vendido, e aí se passam anos. Anos de humilhação, como escravo, prisioneiro, falsamente acusado. Só aos 37, 20 anos depois, é que ele reencontra os irmãos, mas já numa posição de poder. Essa linha do tempo mostra que a virada leva tempo, e que a dor, embora tenha sido um capítulo bem longo, não foi a história inteira. E essa frase que José diz aos irmãos é o ponto-chave de tudo. Ele não finge que o mal não aconteceu, não, ele reconhece, mas ele dá um novo significado, dentro de um plano muito maior. A traição não foi apagada, mas foi usada como a ponte que levou ao seu propósito, salvar milhares de pessoas da fome. A história de Moisés segue um padrão bem parecido. A traição da pessoa que ele acabou de ajudar o força a fugir para o deserto. E o que parecia ser o fim, o exílio, na verdade se tornou o lugar da sua preparação, do seu chamado. Ou seja, a traição foi o catalisador totalmente inesperado do seu destino. Essas histórias, então, nos levam a uma primeira maneira de enxergar a dor. A perspectiva de que existe um propósito maior por trás de tudo o que acontece, até das coisas mais dolorosas. Essa ideia, conhecida como vontade soberana, é bem complexa. Ela sugere que, dentro do plano divino, até as piores intenções humanas são, de alguma forma, tecidas para um resultado final bom. Não que Deus cause o mal, mas que ele o redireciona para seus próprios fins, fins redentores. E essa citação ajuda a entender por que essa visão pode trazer tanto conforto. Ela oferece uma segurança de que, no fim das contas, nada está fora de controle. O caos aparente da traição pode, na verdade, estar servindo a uma ordem que a gente simplesmente não consegue ver no momento. Agora vamos mudar um pouco o foco e ir para uma segunda estrutura de pensamento que vem lá da filosofia estoica. Aqui, o foco sai do plano externo e vem todo para a nossa força interna. Os estoicos ensinam que o nosso poder não está em evitar a traição. Até porque isso é impossível. O poder está em como a gente responde a ela. A mente é como uma fortaleza, uma cidadela interior que ninguém pode invadir. A traição acontece lá fora. A paz e a força estão aqui dentro. Para os estoicos, a traição não é só uma coisa ruim para superar. Ela é o próprio caminho para o crescimento. É o desafio que nos força a desenvolver virtudes como resiliência, sabedoria, autossuficiência. A dor vira a matéria-prima da força. Então, a gente tem aqui duas perspectivas que, apesar de diferentes, oferecem caminhos para encontrar sentido no sofrimento. Uma olha para cima, para um propósito maior orquestrado por uma força externa. A outra olha para dentro, para o nosso poder interno de transformar a dor. E talvez a resiliência mais completa nasça justamente da fusão das duas, não é? Encontrar um significado no que acontece, enquanto se assume total responsabilidade pela força interior para responder a isso. Certo. Com essas duas estruturas em mente, como é que dá na prática para reescrever a própria história depois de uma traição? Vamos ver alguns passos bem práticos. As fontes sugerem um processo de 3 etapas.
Parece simples assim na tela, né? Mas cada um desses passos é uma jornada, e uma jornada bem profunda e pessoal. Vamos detalhar cada um deles. Primeiro, aceitação. E aceitar não é aprovar. É parar de lutar contra o fato de que aquilo aconteceu. Toda a energia que se gasta desejando que fosse diferente é a mesma energia que mantém a pessoa presa na dor. Aceitar é o primeiro passo para recuperar o poder pessoal. Segundo, o perdão. Esse talvez seja o conceito mais mal compreendido de todos. Perdoar não é um presente para quem feriu, é um presente para si. É a decisão de cortar aquela âncora emocional que prende ao evento, permitindo seguir em frente. É um ato estratégico de autocuidado. E por fim, o crescimento. É aqui que a dor se transforma em propósito. Uma traição pode forçar uma reavaliação de tudo: valores, relacionamentos e a descoberta de uma resiliência que só aparece sob extrema pressão. O obstáculo de fato se torna o caminho. Portanto, o ponto central é este. A traição escreve um capítulo terrível na vida de alguém, sem a menor dúvida. Mas essa pessoa tem o poder de decidir se esse capítulo vai ser o final da história ou se vai ser o começo do capítulo mais forte de todos. E fica aqui a pergunta para reflexão. Ao olhar para trás, para as próprias feridas, não como um ponto final de dor, mas como uma possível fundação, qual propósito, qual força, a maior dor que alguém já sentiu pode estar secretamente construindo? Vale a pena pensar sobre isso.